Fernando, obrigado pela presença, por aceitar bater esse papo aqui com a gente hoje. Imagina, eu que agradeço, Gustavo, o convite aí, né? Para mim é uma honra estar aqui falando com você. Obrigado. Muito obrigado. Bom, para quem está aqui nos acompanhando, obviamente já conhece o Dr. Fernando. O Dr. Fernando é diretor médico aqui da P&G, diretor médico Latam, né? Uhum. Também é coordenador do curso lá do Albert Einstein, que trata justamente de saúde ocupacional, uma referência aqui pra gente. É uma honra, obviamente, estar aqui com o doutor. Doutor, 2025 tivemos aí novamente quase 546 mil afastamentos associados a transtorno mental. A gente vem numa crescente até antes da pandemia, de 2019 para cá, as coisas quase que triplicaram. E curiosamente, aqui no Brasil, 2025 foi um dos anos em que se investiu mais em programas de saúde corporativo, né, olhando as empresas que costumam investir. Mas o número de afastamento aumentou. Como justificar dentro da empresa um investimento maior, mesmo acompanhando um efeito não tão positivo que é a crescente dos afastamentos? Então, na verdade, tem algumas questões que não estão sendo explicitadas nas reportagens, né? Porque estão dando muito foco na saúde mental, né? Nos transtornos mentais, mas 540 mil transtornos mentais, né, que apareceram como afastados, de fato está aumentando, mas esse número ainda não é o maior, né? Porque ainda os transtornos ortopédicos continuam sendo a principal causa de afastamento. E a maior parte desses afastamentos, tanto dos ortopédicos como os de saúde mental, 92% não estão relacionados ao trabalho, né? Até pela análise dos benefícios que estão. Então não quer dizer que é o trabalho que está adoecendo as pessoas, né? Na verdade, o próprio INSS está considerando que é uma doença do indivíduo, né? Mas esse número de afastados não reflete necessariamente que as pessoas estão... essas doenças são verdadeiras. Porque o que acontece? Os últimos 2 anos têm tido aumentos muito altos de afastamentos, né? Esse último ano foi 4 milhões no total. Isso está muito relacionado também ao tipo de a forma como o INSS está concedendo os benefícios, né? No passado, as perícias tinham que ser presenciais e por conta disso foi se formando uma fila, né, para poder fazer as perícias e atrasou muito e muita gente aí ficou muito tempo sem receber porque as perícias demoravam. E aí o governo tomou uma decisão: ou eu vou tentar tirar a fila dos benefícios, né, através de um aumento da quantidade de peritos, ou então eu vou facilitar o acesso aos benefícios pela avaliação documental. E o governo escolheu a segunda opção, né, que é a avaliação documental. Então, hoje em dia, as perícias não acontecem mais de forma presencial. É documental. Então, basicamente, você envia o atestado, o sistema do INSS só avalia se o atestado é verdadeiro ou falso. Se o atestado for verdadeiro, benefício concedido, e aí concede seu benefício. Por isso que o número aumentou muito. Mas se tivesse passado com um perito, uma consulta presencial, será que de fato essas pessoas estão com as doenças? Eu não sei. Né? Não dá para falar que sim nem que não, entendeu? Porque o certo seria investir na contratação de mais peritos para que você possa diminuir a fila com mais perícias sendo realizadas. Mas como a fila era muito grande, até entendo a pressão do governo, né, para diminuir a fila, então eles resolveram ser mais benevolentes na concessão do benefício, e aí esse é o problema, né? Quando você vê papel, você não vê a pessoa, né? Isso não quer dizer, né, porque mesmo que tenha lá uma grande massa de atestados que provavelmente são concedidos de forma graciosa, né, não quer dizer que todos os atestados são graciosos, não quer dizer que todos os atestados são benevolentes, né, que o médico concedeu só para a pessoa conseguir o benefício, né? Então, deve realmente, no meio desse balaio, deve realmente ter muita gente que está doente e provavelmente de transtornos ortopédicos e de saúde mental, né? O grande problema que eu vejo aqui no Brasil
é que ainda na saúde corporativa, né, como dizem, eu sou coordenador do curso de saúde corporativa lá do Einstein, como você falou, né, mas o grande problema é que a saúde corporativa nas empresas não é de fato uma saúde corporativa, né. Vou falar um pouquinho da história da medicina do trabalho no Brasil e no mundo, né. No mundo, como é que surgiu a questão da saúde ocupacional, da medicina do trabalho? Na década de 50 foi lá, a empresa precisava que os seus funcionários tivessem um atendimento, então eles contratavam médicos para ficar dentro da fábrica, onde tinha mais risco de acidente, e aí era para fazer um atendimento pontual, um curativo, um atendimento de um resfriado, né? Na década de 50, então, a gente chamava de medicina industrial, que as empresas contratavam os médicos para ficarem dentro das fábricas, para fazer pequenos procedimentos aí, né? De 50 até a década de 80, no mundo, né, a medicina industrial evoluiu para o que a gente conhece de medicina do trabalho, né? Medicina do trabalho, o que essa época ficou focado, né? Na avaliação de riscos ocupacionais, né? Se o trabalhador está exposto a ruído, a produto químico, a questão de ergonomia, tudo. Mas era muito focado em indivíduos. Então, por conta disso, a medicina do trabalho da década de 50 e 80 era muito focado em avaliar a aptidão das pessoas, se a pessoa está apta ou inapta. No Brasil, infelizmente, a gente parou aí, né? A medicina do trabalho está parada na época da década de 50 e 80 do mundo, né? Que ainda o foco é no trabalhador e se ele está apto ou inapto, né? No mundo, né, isso é um estudo aí que foi feito lá fora, e o professor Marcos Batista, ele traduziu para o português aí, e ele tem falado nas aulas dele também, mas no mundo a medicina do trabalho evoluiu da década de 80 até os anos 2000 para a saúde ocupacional. Saúde ocupacional o que é? Não é somente avaliar os riscos, mas também você ensinar a capacitar as pessoas a se protegerem desses riscos, né? Não é só mensurar o risco. E o foco não está somente dar apto e inapto para as pessoas, mas é fazer com que os ambientes de trabalho sejam mais seguros para as pessoas. Então, como eu posso eliminar o risco? Porque na medicina do trabalho tradicional, eu vejo se a pessoa está apto ou inapto, se ele está usando EPI, né, vou lá fazer audiometria para ver se ele não está perdendo a audição, ou então se ele está com exposição à poeira, eu dou uma máscara e fico fazendo raio-x, espirometria para ver se ele não está ficando com uma doença respiratória, mas de fato mesmo não tem prevenção, né, porque você só está monitorando a perda da saúde. A pessoa continua exposta ao ruído, mesmo que ele use o protetor de ouvido, ele no momento vai perder a audição, porque não está sendo retirado da causa raiz, que é o ruído do ambiente. Ou se ele está exposto à poeira, você dá máscara e fica fazendo raio-x e espirometria seriada, só para acompanhar a perda respiratória que ele tem. Mas você não está eliminando do ambiente a poeira, né? Na saúde ocupacional, o foco é outro, é você eliminar o risco. Então, tem ruído, como é que a gente pode fazer para tirar o ruído do ambiente? Né? Ou então isolar os trabalhadores dos ambientes com ruído, é a saúde coletiva, né, no caso. Né? Mais eficiente do que dar um protetor de ouvido para a pessoa, porque se a pessoa não usa direito, né, ele vai perder a audição. Né? Mesmo usando direito, ele vai perder também, porque o ruído está lá. Né? Agora, se eu isolar a área, se eu tirar o ruído, o risco dele perder a audição diminui bastante, talvez ao ponto de não precisar nem dar mais protetor de ouvido para a pessoa, porque o ruído não existe mais. Se eu tirar a poeira do ambiente, pode ser que eu não precise mais nem dar máscara para as pessoas e não preciso mais ficar fazendo raio-x espirometria. Então isso é saúde ocupacional, né? Quando eu estou estudando como eu posso eliminar o risco. E aí, na saúde ocupacional, surgiu um conceito que no mundo inteiro é usado, no Brasil ainda é pouco, que é o famoso ROI, né? Lá fora chama ROI, né? Return over Investment, o retorno do investimento. Né? No mundo inteiro, dos anos 80 aos anos 2000, o ROI em saúde ocupacional era muito estudado. Né? Olha, se eu invisto $1 nesse programa de prevenção, eu retorno para a companhia $1,30. Isso que mostra os estudos internacionais. No Brasil, a gente ainda usou muito pouco o ROI, quase nada. Poucas empresas usam o ROI como um parâmetro para ver se o programa de saúde é eficiente ou não. Né? Então, o nosso objetivo, né, com saúde corporativa é evoluir a medicina do trabalho e sair para virar saúde ocupacional. E mais recente, dos anos 2000 até agora, hoje, 2026, né, quem está vendo a live no YouTube ou qualquer canal aí, é 2026 que nós estamos, né? Talvez no futuro seja outro, né? Mas dos anos 2000 até 2026,
o mundo evoluiu da saúde ocupacional para o que a gente chama de fato saúde corporativa. O que é a saúde corporativa? Eu não estou vendo só os riscos ocupacionais, não estou vendo somente a forma de eliminar ou fazer a prevenção desses riscos ocupacionais e melhorar o ambiente para que ele fique mais seguro, mas o foco da saúde corporativa é que o ambiente tem que ser seguro e saudável, né? Quando você migra do conceito de seguro para seguro e saudável, então agora eu vou ver estilo de vida das pessoas, então eu começo a fazer atenção primária. Então o nosso trabalhador ele pode ter diabetes e pode trabalhar normalmente com sua diabetes, desde que a gente consiga fazer uma linha de cuidado, coordenar a saúde dele e impedir que o diabetes descompense, por exemplo, que é o que vai gerar o custo no plano de saúde, né? Então, em saúde corporativa, eu deixo de só ver saúde ocupacional, os riscos do trabalho, mas eu passo a ver outros indicadores. Eu vejo também promoção da saúde, atenção primária, eu vejo plano de saúde, né? Então, eu estou vendo mais elementos, né? Hoje em dia, como é que funciona aqui? Como a medicina do trabalho ainda está na década de 50 e 80 e está muito focada na aptidão, quem faz a gestão do plano de saúde, normalmente é o RH. E o RH tem limitações, ele não pode ver dados de pessoas, né? Porque é dado sigiloso. Então ele não consegue fazer uma análise mais aprofundada de quais são as principais doenças crônicas que estão aparecendo na população, como que eu posso criar um programa para gerenciar melhor esses programas, uma linha de cuidado, né? O RH tem limitações, ele não pode fazer isso porque isso aí demandaria ele saber os diagnósticos, e o RH não pode ter acesso ao diagnóstico, né? Mas, infelizmente, na maior parte das empresas no Brasil, pequena, média, grande empresa, quem vê dados de saúde suplementar não é o pessoal da saúde ocupacional, é o RH, né? E aí, por conta disso, vem essas limitações. Outra questão também, os dados estão fragmentados. O pessoal da medicina do trabalho não fala com o pessoal da saúde suplementar. E se tivesse integrado, você poderia entrar com um programa efetivo, né, que vai mostrar, vai resolver o problema que está tendo nessa empresa, né? E o pior de tudo, tem empresa que tem medicina do trabalho, um ambulatório de medicina do trabalho, tem o RH cuidando da saúde suplementar, do plano de saúde, e tem uma terceira equipe, que é o serviço social, que está fazendo programas de promoção da saúde, está lá falando de mindfulness, está fazendo massagem, está fazendo lá nutricionista, né? E aí, de novo, nós estamos fragmentando mais ainda a saúde, né? Porque aí tem uma equipe que cuida de medicina do trabalho, tem outra equipe que cuida do plano de saúde, tem outra equipe que está falando de estilo de vida. E, de novo, não se conversam. E saúde corporativa, na verdade, é você integrar os dados desses três pilares, fazer uma coisa só, saúde corporativa, que é saúde integral. Então, eu vou avaliar o risco no trabalho, o risco que está gerando custo no plano de saúde e o risco de estilo de vida. Por que a gente faz isso, essa integração? Porque se eu conseguir fazer com que o ambiente seja seguro, o risco de acidentes do trabalho, de doenças do trabalho reduz, então o afastamento no INSS também vai cair, né? O absenteísmo também tende a cair. Se eu fizer a pessoa ficar mais saudável, estimulando ele a cuidar da sua saúde, né? Gerenciando doenças crônicas, por exemplo, eu vou reduzir também o custo do plano de saúde, né? Porque pessoas saudáveis usam menos o plano de saúde. O plano de saúde tem um outro médico que vocês devem conhecer, que é o Dr. Velmer, né? Ele fala que o plano de saúde tem um nome errado, e eu concordo com ele. Não deveria chamar plano de doença, né? Porque quem procura o plano de saúde não é para cuidar da saúde, é para cuidar de uma doença, tratar uma doença. Deveria ser, né? O plano de saúde deveria ser um lugar, um serviço que vai estimular o indivíduo a promover sua saúde, a fazer exames preventivos. Mas, na verdade, não. Check-up nem é coberto pelo plano de saúde. Se você quiser fazer check-up, não pode usar o plano. Você tem que usar um programa à parte, contratar um programa à parte, né? O que é meio bizarro, né? Porque deveria ser. O plano de saúde não cobre vacina. Só que vacina também é uma coisa preventiva. Deveria, se o plano de saúde cobrisse vacina e cobrisse programas de check-up, de coordenação do cuidado, o custo com o próprio plano diminuiria, o lucro das operadoras que existe, né, seria até maior, entendeu? Porque no Brasil ainda o tipo de plano mais comum ainda é o pré-pagamento, né, que o risco está com a operadora, né, só que se o risco está com a operadora deveria
criar ferramentas ou programas que ajudassem as pessoas a ficarem mais saudáveis, porque o lucro deles ia ficar muito maior, mas não. Eles jogam isso para os empregadores, para os contratantes, né? E o contratante não sabe fazer, não tem aí talvez uma equipe que saiba como fazer e acaba fazendo as piores decisões, que é trocar plano, né? E aí o custo só repassa, né? O custo está alto nesse plano, aí a equipe de saúde não entende direito e fala, vamos trocar de plano então. Aí joga a bola para a nova operadora que no primeiro ano até cobra baratinho para ganhar o cliente, mas depois, como a sinistralidade fica lá em cima, o reajuste vem e é uma bomba, né? E aí a empresa acaba tendo esses problemas, né? Então, eu acho que o X da questão aqui para 2026, né, ou para o futuro também, é a gente começar a fazer, de fato, saúde corporativa, que é a integração dos 3 pilares, né? Medicina do trabalho, saúde suplementar, promoção da saúde, integrando os dados, não fragmentando, e, de fato, fazendo prevenção com coordenação do cuidado, né? Com alguém que vai fazer um guia, né, para os nossos titulares e seus dependentes também cuidarem melhor de sua saúde, né? Perfeito. Muito boa reflexão, assim, né? Eu acho que desde quando você vai permeando a ideia de ROI, eu acho que ela é imatura porque todo mundo está tentando resolver o ROI e cada um dentro da sua estrutura fragmentada. É muito, muito improvável que você consiga dar conta do ROI olhando para uma dessas estruturas isoladamente. Talvez a gestão de crônica, aí são aquelas tentativas mais clássicas, né, que a gente vai ver em estudos, que faz sentido, mas é muito improvável que a gente consiga pensar, né? Aqui nós estamos numa conversa polêmica mesmo, né? Porque o que muitos serviços falam que são programas de crônicos, na verdade são programas de auditorias, né? Então o que acontece? Quando eles entram em contato com o crônico, na verdade não é para estimular o crônico a cuidar da sua saúde, mas é para tentar identificar se ele está usando o plano de forma correta, para perguntar por que ele foi no pronto-socorro, por que ele foi na... Então, a pessoa que recebe um contato desses, né, para falar, nós somos o pessoal do programa de crônicos, estamos entrando em contato com você para te ajudar, mas começa a fazer perguntas que parecem investigação, né? Olha, eu vi aqui que tal dia você foi no pronto-socorro tal dia aqui você foi no serviço tal, né? Por que você foi? Aí o próprio segurado, ele percebe, isso aqui não é para me ajudar, eles estão querendo saber o que eu estou fazendo, né? E aí ele se sente investigado e aí ele abandona esse tipo de programa, porque ele fala, isso aqui não é para me ajudar, é para ajudar a empresa, porque está querendo saber por que eu estou usando muito plano de saúde, mas estou usando muito plano de saúde porque eu estou doente, né? E eu não sei o que fazer, então eu fico pulando de médico em médico, de pronto-socorro em pronto-socorro, né? E quando a gente está falando de saúde corporativa, é justamente não é para ficar fazendo investigação, mas justamente entender as necessidades das pessoas e ajudá-las a resolver essas necessidades. Então, por que você usa tanto pronto-socorro? Provavelmente porque ele não tem acesso facilitado a um médico coordenador de cuidado, né? Pode ser um médico clínico geral, um médico de família. Então, eu estou com resfriado, dor de garganta, mas eu não consigo passar com um clínico hoje. Onde é mais rápido eu passar? No pronto-socorro. Aí ele vai no pronto-socorro, que não é o lugar certo para ir, né? Porque pronto-socorro é para emergência. Ele é atendido, mas ele está tomando o lugar de alguém que está precisando mais do que ele, alguém que está infartando, alguém que está tendo derrame, né? E isso encarece, burocratiza o sistema, né? Porque pessoas que estão precisando demoram mais para ser atendidas. E o custo também é muito maior. Um pronto-socorro aqui em São Paulo, a média de custo de pronto-socorro é R$500. Uma consulta de um clínico para atender aí uma dor de garganta, um resfriado simples, não passaria de R$100, R$200, entendeu? Então é mais que o dobro, né? Então, o que a gente precisa fazer é que as empresas mapeiem, né, serviços de atenção primária dentro do plano de saúde, se existe, né? E se não existe, que crie dentro da organização algum serviço de atenção primária, como um ambulatório, que nem esse que vocês estão vendo aqui, né? Aqui é um ambulatório de atenção primária, então nós temos clínico geral, o médico ele vai avaliar a pessoa, nós temos uma enfermeira que é líder, então é ela que vai identificar quem são as pessoas do grupo de risco, aí ela identificou, por exemplo, olha, Gustavo ele pertence ao grupo de risco de tal doença, então esse grupo de risco, nós temos aqui a nutricionista, educador físico, psicólogo, para a gente poder direcionar o Gustavo e ele poder receber as orientações de como ele pode cuidar da saúde. Então ela tem o papel de sensibilizar o Gustavo. Gustavo, ó, se você continuar nesse caminho,
no futuro você vai ficar doente. E aí essa doença vai ser ruim para você, porque vai te atrapalhar na sua vida pessoal, né? Você pode viver menos, ter dificuldades ou limitações com a família, com seus amigos, e vai te prejudicar no trabalho também, porque você vai ficar doente, você vai faltar mais no trabalho, né? Então a intenção nossa aqui como equipe de saúde é ajudar você a se manter saudável. Percebemos que você precisa melhorar sua alimentação, iniciar uma atividade física, ter um suporte psicológico, e nós temos esse serviço para você, né? E não custa nada, tá aqui, você passa lá, vamos marcar, eu vou te acompanhar, vou te orientar, e depois disso você vai voltar com o médico, para o médico ver se você precisa de algum tratamento, de algum medicamento, ou se é só monitoramento, né? E aí a pessoa começa a se sentir mais acolhida, fala assim, puxa, que legal, aqui o pessoal tá tentando cuidar, não estão perguntando para mim por que eu fui no hospital tal, por que eu fui no pronto-socorro tal, mas eles estão, na verdade, ao contrário, eles estão me orientando como eu posso cuidar da minha saúde. É uma coordenação do cuidado de verdade, né? E aí o que acontece, né? A gente, para você ter essa coordenação do cuidado, primeiro você precisa de informação, né? E aí está outro gargalo que as empresas têm, falta de informação, né? Porque, de novo, os sistemas estão fragmentados, né? A medicina do trabalho tem seus dados, a saúde suplementar tem os deles, e o pessoal que faz promoção da saúde tem os deles. Mas sistemas estão somente com essas equipes, né? E aí não tem uma pessoa que está liderando o processo, enzima, né? E juntando tudo, exatamente, para identificar, então, o que está acontecendo. E é isso que a gente está falando que é a saúde corporativa. Precisa ter um gestor de saúde corporativa para pegar os dados dos 3 pilares, unificar, né, colocar no mesmo banco de dados, e aí a partir de então entender, poxa, olha só, o Gustavo ele tem essa doença, e ele está usando o benefício medicamentos para adquirir os remédios, mas aqui eu estou vendo que ele não está passando com a nutricionista, ele não está passando com o educador físico, ele não está passando com o psicólogo, né? E aí ele fica repetindo todo ano ele faz os mesmos exames, mas não melhora nada o perfil dele, né? Na equipe de saúde ocupacional, o questionário lá que a gente vê está tudo em branco, não tem nada preenchido, então não é uma consulta sem valor para ele, né? Então a gente tem que falar, olha, medicina do trabalho precisa fazer uma consulta mais, uma anamnese boa, um exame físico bom, para a gente poder correlacionar o que vocês estão capturando aqui, porque é um exame obrigatório, né? O exame ocupacional, ele é um exame que está na lei, tem que fazer, então já que está na lei, temos que aproveitar para usar direito, né? Então vamos lá, não é só para dar um papelzinho de apto para você para o trabalho, entendeu, né? Que infelizmente o que acontece em muitos lugares é você passa um exame de 2 minutos que não dá para fazer nada, né? E aí você ganha um papelzinho lá dizendo que você está apto para o trabalho, e o trabalhador fala, o que eu faço com esse papel? Em clínicas terceiras, muitas Exato, vezes, né? E aí o trabalhador pega esse papel e joga no lixo, porque ele vai ficar juntando esse papel, não serve para nada para ele, né? Agora, se fosse uma consulta ocupacional decente, com anamnese boa, que verificasse realmente quais são os riscos dele, tanto dentro do trabalho como do estilo de vida. Essas informações, um exame físico bom, né? Essas informações a gente vai trazer aqui para cruzar a utilização do plano de saúde. Olha só, ele está sedentário, né? Ele está comendo mal, e eu estou vendo aqui que todo ano ele faz colesterol e está todo ano alto, entendeu? Então aqui nós estamos vendo que existe um risco e ele não está fazendo nada para melhorar isso, né? E a empresa tem nutricionista e educador físico que está sendo mal utilizado. A maior parte das empresas tem o benefício para dizer que tem, mas não mensura engajamento. E aí, quando vai ver, é um serviço que não está sendo utilizado, não tem estímulo, as pessoas não são estimuladas a usar. Né? E quem tem que engajar as pessoas a usarem direito os benefícios? A própria liderança. Né? Para isso que a gente tem que letrar desde a alta liderança até o chão de fábrica sobre a importância do cuidado com a saúde. Conforme a gente vai letrando a cadeia de hierarquia de cargos aqui para a importância de cuidado com a saúde, a gente consegue fazer com que eles comecem a falar de saúde de forma orgânica. Hoje em dia, quando você está numa empresa, você vê uma das conversas no corredor ou no elevador, esse fim de semana eu estava doente, esse fim de semana aí meu filho foi para o hospital, né? Você só vê as pessoas falando de doença. Esse discurso, quando você tem saúde corporativa bem implantada, ele muda. As pessoas falam no elevador, não, esse fim de semana eu fui no parque com meu filho, né? Esse fim de semana eu estava, sei lá, passeando com o cachorro, né? Tava fazendo coisas, fui jogar vôlei, fui jogar futebol. Então, eles começam a falar mais de coisas de saúde. E
se vocês entrarem aí no LinkedIn dos líderes aqui da P&G, por exemplo, o André Felicíssimo, que é o nosso presidente, né? Ele solta post de estilo de vida, de atividade física, de alimentação saudável, de cuidado com a saúde mental, de forma orgânica. A gente não precisa pedir para ele fazer, ele faz naturalmente. Né? Outro dia ele estava aqui fazendo massagem e ele falou assim, nossa, olha, aqui nós temos um lugar que eu consigo fazer uma pausa. E aí ele mostra lá, é a sala de massagem, que eu consigo parar para ter o meu descanso e fazer minha massagem, relaxar. E ele fala, você usa? Ele pergunta, né, para os funcionários, você usa? Eu usaria, né? Eu uso, estimulo você que vá também usar. O que acontece em muitas empresas é que existe o benefício, mas a liderança não permite que as pessoas utilizem. Então só tem por ter, né? Exatamente. Eu vejo muito, por exemplo, uma coisa que as empresas fazem é esses cursos de mindfulness, né? Aí faz lá treinamento de meditação, como é que medita, papapá, né? Aí depois chega aqui na empresa, a pessoa olha assim, pô, todo lugar aqui é sala de reunião, barulho em todo lugar. Aonde que eu vou praticar esse mindfulness, né? Onde que eu vou meditar, né? Aí ele fala, só dá para meditar em casa. Só que em casa eu chego lá, tem meu filho, minha esposa, meu marido, né? A vida real. Aí não dá para meditar em casa também, entendeu? Então, para que eu fiz o mindfulness? Gastou dinheiro, a empresa gastou dinheiro à toa. Né? Então, se vai fazer mindfulness, tem que ter um espaço dedicado para as pessoas poderem ir. E a liderança tem que liberar as pessoas para irem, né? Não adianta ter só o espaço, né? Não, eu gasto dinheiro com curso de mindfulness, gasto dinheiro montando uma sala de meditação, mas se o líder não permite que as pessoas vão lá usufruir dessa sala, é dinheiro jogado no lixo. Então, um gestor de saúde corporativa, antes de investir num programa, ele tem que falar para a liderança. Primeiro, nós temos essa necessidade, vou precisar de tanto para investir nesse programa. Segundo, se eu investir nesse programa, você, líder, vai permitir que as pessoas usufruam desse programa? Porque se você falar que não vou deixar as pessoas saírem para fazer massagem. Aqui é horário de trabalho. No horário de trabalho tem que trabalhar, não fazer massagem. Então eu não vou nem montar a sala de massagem. Porque você já está com esse pensamento, é dinheiro jogar no lixo, é dinheiro da companhia, né, que eu estou investindo. Agora, se você falar, não, doutor, pode montar a sala de massagem, nós vamos estimular as pessoas a usarem, eu vou usar, entendeu? Aí o discurso muda, porque você já está dando exemplo, né? Você vai usar e você vai estimular as pessoas a usarem. Então, eu vou investir na sala de massagem. Se eu contratar uma nutricionista, né, aqui, você vai estimular as pessoas a usarem? Você vai mudar o seu perfil também? Você também vai melhorar a sua alimentação? Você vai usar? Né? Aí se o líder fala, não, eu vou usar e vou estimular que as pessoas usem também. Então eu vou contratar um nutricionista. Senão, se você não está com essa intenção, não adianta eu contratar um nutricionista só para dizer que tem. É dinheiro jogar no lixo de novo. Né? Ainda nessa questão da visão fragmentada, porque eu acho que é um assunto interessante e sempre me deixou muito inquieto por ver as estruturas, né? É muito natural numa empresa como a P&G, numa empresa, nas multinacionais, você vê uma estrutura mais tradicional, uma estrutura verticalizada. Né? Ela surge naquela estrutura verticalizada clássica, né? Nos setores, nos centros de especialização. A medicina, de maneira geral, né, a gente vem da porta para fora vendo ela mudar, seja uma medicina mais focada em desfecho, uma medicina mais falando da relação custo-entrega de valor, desde Michael Potter e etc. Né? E cada vez que a gente tem uma clínica mais focada na resolutividade, eu permito abrir mão de diferentes metodologias e especialidades, quase com uma visão projetizada para entregar aquele valor, né? Então a equipe ela pode ser multifacetada, porque no fundo o que eu quero é tratar câncer de próstata, né? Então você pega as clínicas de excelência, as clínicas de referência, ela está muito focada no desfecho. A saúde corporativa, como você trouxe bem aqui, ela deveria, seja, é muito razoável pensar do jeito que você acabou de dizer. Olha, tem que olhar de maneira sistêmica, né? Ela não pode ser fragmentada. Se ela é tão óbvia aqui na mesa, no ar-condicionado, tranquilo, por que da porta para fora é tão difícil convencer a organização de que não cabe essa fragmentação da saúde? Por que é difícil montar um setor único? Então, olha só, acho que a questão aqui é cultural, né? Cultural não só da questão da liderança não entender, né, por que precisa desse tipo de programa, mas da própria equipe de saúde das organizações, ou próprios RHs também das organizações.
essa questão de saúde corporativa, como eu falei, no Brasil aqui a gente ainda está parada na década de 50 e 80, né? E a gente tem esse objetivo aí de evoluir a saúde no Brasil para chegar ao nível que a gente tem lá fora, né? Que estamos aí na saúde corporativa. Mas ainda tem várias etapas para seguir para que todo mundo chegue aqui. O que eu vejo muito ainda na graduação da medicina, ou da enfermagem, ou dos serviços de saúde, ainda o ensino é muito focado no assistencialismo. Ainda é muito focado no 1 para 1, né? Não na visão coletiva, né? E isso faz com que as próprias equipes de saúde que são formadas, médicos, enfermeiros e outras especialidades, nutri, psicólogos, educadores físicos, ainda tem uma visão muito do eu faço isso, mas eu não tenho uma visão multidisciplinar de interagir o que eu estou fazendo com outras disciplinas. Então o médico acha que sabe fazer tudo sozinho, a enfermagem também acha que sabe fazer tudo sozinha, a nutrição também. E aí esquece que para você ter, de fato, um programa de saúde corporativa efetivo, você tem que trabalhar numa equipe multidisciplinar. E, de novo, trabalha em equipe. Então, não é uma pessoa que faz tudo sozinho. É uma pessoa que trabalha em conjunto com outros profissionais, entendeu? E isso não acontece, né? Na maior parte das empresas aí, você contrata uma nutricionista que não conversa com ninguém, né? Ela só tá lá para montar sua dieta e acabou, entendeu? Né? Ela não passa esse dado para mais ninguém. Transtorno alimentar, com o psicólogo não Exato. trata. E aí o psicólogo está tendo um transtorno alimentar e não conversa com a Nutri, entendeu? Né? O educador físico está montando um plano de treinamento, mas não conversa aqui nem com o psicólogo, nem com a Nutri também, entendeu? Ele está fazendo o papel dele. O médico, então, ele está lá fazendo lá as condutas dele, mas ele nunca conversou com o psicólogo, com o educador físico, com a nutricionista. Então, de novo, o serviço está totalmente separado, né? Isso é cultural, porque não se ensina isso na graduação, a trabalhar em equipe, né? E isso é uma coisa que precisava mudar desde a graduação, né? Não tendo na graduação, a pós-graduação tenta ajudar, né? Então a gente tenta fazer com que na pós-graduação as pessoas comecem a interagir mais, mas é difícil, porque é mudança cultural. Se isso está enraizado na cabeça do pessoal da saúde, imagina quem não está na área de saúde. Quem não está na área de saúde acha que se eu tenho diabetes, eu tenho que passar no melhor endocrinologista, né? Dá conta de tudo. Só que o especialista, o endocrinologista, ele não estudou para ficar tratando coisas simples. O especialista, ele quer caso complexo, né? Aquela diabetes que é difícil de controlar. É para isso que o especialista existe. Não para cuidar das diabetes mais simples. Pessoas que têm diabetes simples podem ser tratadas, acompanhadas com muita eficiência por um clínico geral, por um médico de família, né? Não precisa ser um endocrinologista. A mesma coisa um cardiologista. Se você tem uma hipertensão que é tratada com remédio e está controlada, não precisa ser acompanhado por um cardiologista. O cardiologista é para pegar aquelas insuficiências cardíacas super descompensadas que a pessoa está quase morrendo, entendeu, né? É isso que o cardiologista trata. Ele é um especialista para tratar das coisas mais difíceis, né? Um infectologista não é para tratar resfriadinho. Um infectologista é para pegar aquelas doenças respiratórias ou infecto-contagiosas mais complexas. Tipo aí, lá fora estão falando Nipah vírus, aí está surgindo no mundo essa gripe K, né, que é a influenza com mutação. É para isso que o infectologista está lá, é para estudar essas doenças mais complexas e poder ajudar a tratar isso aí. Agora, resfriadinho, que trata com analgésico, antitérmico, isso não é para o infecto, né? Ele quer pegar aquelas bactérias resistentes, né, que aí, isso aqui é bem complexo, preciso estudar mais, como é que eu posso ajudar. Infelizmente, a visão do público geral é que qualquer doença que eu tenho que procurar um especialista. E não é. A maior parte das doenças são perfeitamente tratáveis e com muita qualidade por um clínico geral, por um médico de família, né? Que é tão ou até mais eficiente para tratar essas coisas simples do que um especialista, que às vezes ele vai pensar no pior cenário, né? E aí vai pedir uma batelada de exames, quando na verdade vai dar tudo normal e falar, olha, o que você tem é um resfriado simples. Né? Porque aqui eu pedi aqui painel viral, deu tudo negativo, né? Não tinha nada. Gastou um dinheirão para fazer essa investigação, quando na verdade era um resfriado simples, que era simplesmente tratável com um analgésico, um antitérmico, né? Então, e como essa é uma visão do público geral, que toda doença tem que ser tratada por um especialista, a nossa liderança é o público geral. Então, na visão da liderança também, olha, se eu tenho um resfriado, eu tenho que passar no melhor infectologista do Brasil, né? Se eu tenho aqui
um diabetes, eu quero passar no melhor endócrino do Brasil, entendeu, né? E a gente tem que letrar a liderança que não é isso. Quanto mais você usa serviços ultra especializados, mais você encarece o sistema e mais ele fica insustentável, né? Porque mesmo para tratar essas coisas simples, o especialista vai cobrar o preço normal dele, que é o preço lá em cima, porque ele é especialista, né? Então, enquanto isso não ficar claro para a população, vai ser cada vez mais insustentável aí. Vou dar um exemplo aqui, para ficar mais claro, talvez, para você que está assistindo aqui a conversa, né? Hemograma. Hemograma é o exame mais simples que tem, dos exames de análise clínica, né? Um hemograma, vamos falar assim, se você for no... Vou citar nome de laboratório, tá, gente? Mas é só um exemplo, tá? Mas digamos que você vai fazer um hemograma no A+, né? Um laboratório A+. A enfermeira vai lá, vai coletar o seu tubinho lá, vai mandar lá para a Avenida do Café, no Jabaquara, que é onde fica a central do Fleury, né? O A+, é da rede, do Grupo Fleury, né? Então, vai lá para a Avenida do Café, uma máquina, um robô vai fazer a análise desse tubo de sangue aí para fazer o resultado do hemograma. Aí vai sair o resultado do hemograma com o timbre azul, né, do A+, e a assinatura do médico responsável pelo laboratório, né? E pronto, né? Se você for no Fleury, a enfermeira do Fleury também vai fazer a coleta do exame, vai mandar para esse mesmo laboratório lá na Avenida do Café, a mesma máquina que fez a leitura do exame do A+, vai fazer a leitura do Fleury, só que vai sair um papel timbrado em vermelho, com a marca do Fleury e a assinatura do mesmo médico responsável do A+, que é o mesmo do Fleury, entendeu? O mesmo médico. Só que esse médico nem viu o resultado do exame, porque foi uma máquina que laudou, né? Só que o que acontece? Se você fizer esse exame no A+, o exame de hemograma, ele vai custar R$11. Se você fizer esse exame no Fleury, o mesmo exame, tá? No A+, custa 11, no Fleury custa R$55. E isso a nossa população não sabe, né? E aí, quando eu falo isso para uma liderança, ele fala, nossa, por que, se é o mesmo exame, feito pela mesma máquina, né? Assinado pelo mesmo médico, por que no A+ custa 11 e no Fleury custa 55, né? Aí a questão é o seguinte... Brand. Tem o brand, né? Que nem você comprar na 25 de março e numa loja de shopping. O produto é o mesmo, né? Só que na loja de shopping você está pagando a marca que está vendendo o produto. Na 25 de março você está pegando lá, vendendo na rede popular. Sim. Mas no Fleury e no A+ é a mesma coisa. Só que tem outras coisas além de branding. Tem hotelaria. Quando você vai no A+, não tem manobrista, né? Você tem que deixar o carro na rua, porque nem estacionamento tem. Em alguns A+ aí, você tem que parar na rua, né? No Fleury tem manobrista, tem estacionamento. Então, quando você chega lá, você entrega a chave para o manobrista, ele vai pegar seu carro, vai guardar no estacionamento, né? Isso tem custo, né? No A+, esse custo não existe. Quando você vai no A+, depois você faz seu exame, né? Aí como é que é o café que você recebe? É um suquinho, né, de caixinha aí, né? E um saquinho de bolacha de água e sal, né? É assim que é o lanche, né? Se você for no Fleury, eles te dão um cardápio. Você pode escolher sanduíche de peito de peru, de frango desfiado, caponata, café, tem de tudo quanto é tipo, que é cappuccino, mocatino, café expresso, café com leite, achocolatado, tem suco natural de vários tipos, suco de uva, suco de laranja, você tem lá vários tipos de bolacha, tem fruta, né? Então, e ainda você pode levar para viagem. Se quiser, ainda pode pedir para a menina colocar lá numa caixinha, você leva para viagem, né? Então, isso de novo é hotelaria, tem custo isso aí, né? No A+, você ganhou uma bolachinha de água e sal, um suquinho de caixinha, e no Fleury, não, você ganhou um banquete, né? Depois você terminou o exame, né? Então, isso tudo é o que acaba caindo no custo do exame do hemograma, por exemplo, né? Estou falando isso para a rede Fleury, mas vale também para a rede DASA. Sem dúvida. Se você for no Lavoisier, você vai receber o preço mais barato. O exame de hemograma no Lavoisier, R$9. Se você for no Delboni ou no Alta, aí o exame já vai subir para 20 e poucos reais, entendeu, né? Mas, de novo, por que está tendo esse custo diferente se é a mesma máquina que lê? Hotelaria. É porque no Lavoisier não tem manobrista, o suquinho que você vai receber é o suquinho de caixinha, uma bolacha de água e sal. Agora, se você for no DASA, no Delboni ou no Alta,
já é diferente. Tem manobrista, tem, né? Então isso tudo também está embutido no custo do exame. Eu estou falando só de um exame, hemograma. Que é o exame mais simples. Quando você vai no laboratório, você não faz só hemograma. Você faz hemograma, colesterol, triglicérides, né? Glicemia, faz um compilado de exames, né? Então, um exame que no Amais ou no Lavoisier sairia no máximo R$100, né? Um custo total. Se você for nesses outros laboratórios, vai passar de R$500 até R$1.000 às vezes, né? O mesmo kit de exames, entendeu? E o resultado não vai mudar, é o mesmo resultado. Que se você fizer em um laboratório ou no outro, o resultado é o mesmo, porque é uma máquina que leu, né? Isso a gente tem que ensinar a liderança. Isso, como o resultado é o mesmo, né, o desfecho é o mesmo, então vale mais a pena você ir no Amais, né? Ou até no BIP, que vai na sua casa, né? Porque o BIP tem até custos menores e ainda por cima coleta em casa. Você coleta em casa. Se você for no Amais, no Fleury, no Lavoisier ou no Alta, você pega trânsito, 1h30 no trânsito. Além disso, tem que esperar ser chamado na recepção. Depois que você é chamado, vai fazer a coleta. Depois da coleta, tem que voltar para a empresa ou para sua casa, mais 1h30 de trânsito. Você perde uma manhã inteira fazendo exame de sangue. Se você chamar pelo BIP, não é querendo fazer comercial, não estou nem sendo patrocinado para isso, mas o BIP faz a coleta em casa, então você pode seguir sua rotina de trabalho, marquei 9h30 com o BIP, você para 9h30 para fazer o exame vai demorar uns 20 minutos, vai. Aí depois você volta a fazer sua rotina de trabalho normalmente, sem precisar perder tempo com trânsito, essas coisas, e o exame custa 9 vezes menos do que se você tivesse feito num laboratório, por exemplo. Isso a gente tem que letrar a liderança. Se você vai fazer exame de sangue simples, pede pelo BIP, por exemplo, ou qualquer outro serviço que vai na sua casa. Você não perde tempo com o trânsito, é mais barato, né? E o resultado é o mesmo. Agora, quando é que eu vou no Einstein? Quando é que eu vou no Fleury? Quando é que eu vou em qualquer um desses serviços mais... Aí quando eu vou fazer um exame que é humano dependente, uma tomografia, uma ressonância, que eu preciso de um resultado confiável, e não é uma máquina que vai laudar, é um profissional que é expert no assunto. Ou então se eu vou fazer uma intervenção, um procedimento, eu preciso que aquele procedimento seja bem feito. Então eu vou procurar esses serviços mais caros aí, porque eu estou procurando aqui a qualidade, desfecho, né? Ou se ele vai fazer uma cirurgia, vai fazer uma internação, aí sim eu procuro esses serviços mais diferenciados, porque eu quero o melhor resultado possível. Aí eu não estou interessado em pagar menos, estou interessado no desfecho que vai me gerar economia. Porque se eu procurar um serviço que tem menos qualidade, que não tem referência no assunto para fazer um procedimento, pode ser que tenha um erro no procedimento, e aí eu vou pagar pelo procedimento e depois pela correção da sequela desse erro. Né? A pessoa vai fazer uma cirurgia num hospital, aí ele tinha que fazer uma cirurgia na perna direita, e o hospital, sei lá, por algum erro, operou a perna esquerda. Eu vou pagar pela cirurgia da perna esquerda as duas, né? E depois ainda tem que pagar para fazer a cirurgia correta, entendeu, né? Esse é o fee for service, que é o que acontece no mercado. Sim. Né? O fee for service ele não está preocupado em pagar pela efetividade, ele está pelo serviço que é feito, né? Então eu pago até o erro médico, né? Então, por conta disso, para não acontecer esse tipo de erro, eu vou procurar os serviços mais qualificados, né? Mas é quando é humano dependente, é um serviço que eu dependo da expertise do profissional. Agora, se é um procedimento que é uma máquina que vai fazer, aí tanto faz fazer no laboratório mais barato, mas, cara, o resultado vai ser o mesmo, entendeu, né? Porque é a máquina que está fazendo um exame de sangue, né? Qualquer coisa assim, né? E é isso, a gente tem que ensinar a alta liderança até o chão de fábrica, porque se não ensinar, a alta liderança sempre vai querer passar no Einstein, no Fleury, no Alta, né, os serviços mais caros para fazer coisas mais simples, né? E isso eles não têm noção, e muitas vezes até os serviços de saúde não têm noção dessas diferenças de custo, né? Não tem. E acaba deixando disso. O maior letramento sobre custos com plano de saúde que eu vejo, o que é o mais comum aí é o uso correto do plano de saúde, né? O uso consciente, né? Olha, não pode emprestar carteirinha, não pode fracionar o recibo, né? Fraude, consulta, né? Essas fraudes aí, né? Mas o maior prejuízo, eu não acho que esteja aí. Entendeu? Não acho que... Tem, lógico que tem. Fracionamento é fraude, tem. Empréstimo de carteirinha ainda existe, apesar de hoje em dia as operadoras já terem criado mecanismos para barrar empréstimo de carteirinha, que agora tem que usar facial, o aplicativo tem uma série de travas de segurança, né? Então tá mais difícil fazer esses negócios de emprestar carteirinha pro outro lá para usar.
Mas esse tipo de letramento sobre o uso correto dos serviços, pronto-socorro é para emergência, não é para coisa simples você vai passar num clínico geral, num médico de família, né? Se a sua empresa tem um ambulatório de atenção primária, passa lá, porque aí eles vão ser resolutivos, né? Agora, se você passar lá e eles falarem precisa ir de pronto-socorro, aí você vai com a certeza de que eles estão falando, olha, não dá para resolver isso aqui, seu caso é grave, precisa mesmo de intervenção imediata. Aí é um serviço de pronto-socorro, eu estou infartando, ou então estou tendo um derrame, né? Aí sim é um serviço que é uma emergência, uma necessidade, e aí está justificado o uso do pronto-socorro. Agora, para tratar resfriado, dor de garganta, não é pronto-socorro, entendeu? E quanto mais pessoas com dor de garganta passam no pronto-socorro... Check-in de R$500. Custa mais caro e ainda mais burocratiza mais o serviço. Pessoas que estão infartando ficam lá demorando para ser atendido porque tem uma pessoa com dor de garganta zero. Então, tem que pensar nisso também, né? Quando você tá tomando o lugar de alguém que está precisando mais que você. Entendeu, né? Perfeito. Então, esse tipo de consciência ainda vejo pouco, né, nas organizações, né? Eu vejo poucos gestores de saúde corporativa falando sobre isso, né? Tem razão. E é esse o papel do gestor de saúde corporativa, entender aonde estão os gaps, aonde estão as necessidades e trabalhar em cima disso. E não entrar com um programa de modinha. Tá na moda falar de mindfulness. Já teve a época da ginástica laboral, já teve a época aí de várias coisinhas aí que inventaram, colocaram, depois com o tempo desapareceu, né? Então, e de novo, não é que eu sou contra a ginástica laboral, ou sou contra a massagem, ou mindfulness. Eu acho que se é uma necessidade da empresa, aí sim você coloca, entendeu, né? Mas se não é o que a população está precisando, para que você vai investir nisso? Entendeu, né? Só para dizer que tem? Aí é dinheiro jogar no lixo, né? Bom. Fernando, uma última pergunta. Acho papo super válido, um aprendizado para todo mundo. Eu gostei muito da ideia da estrutura fragmentada. Acho que a gente tem muitos desafios, né, culturais, se pensar a importância dessa saúde ser focada na entrega de valor, portanto no desfecho, na resolutividade, e não tem jeito de pensar isso fragmentado. Mas eu olhando a arquitetura organizacional, a gente consegue imaginar por que tem essas travas, né? Mas eu recentemente ouvi em alguns podcasts falando um pouquinho sobre ROI, e eu acho que você consegue trazer isso de uma maneira simples e prática. Você trouxe alguns exemplos. Você conseguiria compartilhar com a gente um exemplo prático e simples de entregar o ROI? Eu te digo por que antes, né? Inclusive hoje eu estava vindo para cá, eu estive numa palestra de manhã num evento, e eu estava falando com uma gestora também de uma grande empresa, e é muito curioso que, dependendo da posição que essa pessoa está na saúde, ela tende a olhar com certo ceticismo, né? Quando não é o próprio CFO que olha com certo ceticismo essa ideia de retorno sobre investimento, né? Mas eu já te ouvi falando 1 ou 2 vezes sobre o tema, e eu acho que seria muito legal se você pudesse compartilhar um exemplo prático. Antes de falar do ROI, de novo, o ROI, como eu falei, é uma métrica que foi usada muito na década de 80 até os anos 2000, na saúde ocupacional, né, no caso. Mas quando evolui-se para saúde corporativa, o que se foca mais não é somente o ROI, mas é o que a gente chama de VOI ou VOC, né? VOI é Value of Investment, Over Investment, ou Value of Care, né? O valor do cuidado ou o valor do investimento, né? Então, o quanto as pessoas dão valor aos programas que existem na companhia, né? Então, se é um programa que existe só por ter, as pessoas podem falar, tem, mas eu não uso, não dou valor para isso. Entendeu? Agora, é um programa que faz a diferença na vida das pessoas, né? Ajuda muito, aí isso aí talvez até vale mais do que o próprio ROI, né? Do retorno de investimento, porque as pessoas gostam. Vou dar um exemplo, de um programa que dá ROI positivo, mas tem VOI ou VOC negativo, né? Gestão de afastados, né? Gestão de afastados, por exemplo, a pessoa entregou um atestado de 7 dias. Aí esse atestado vai na mão da equipe de saúde da empresa. Essa empresa chama lá o trabalhador, olha, eu tô vendo aqui que te deu um atestado de 7 dias para resfriado, mas acho que 3 dias resolve, né? E aí vai lá e diminui para 3 dias. Deu retorno de investimento, né? Inicialmente era 7 dias,
baixou para 3, entendeu? Então, deu ROI, né? Retornou o investimento. Só que as pessoas odeiam esse tipo de programa. O trabalhador fala assim, olha só, esse serviço médico aqui, em vez de me ajudar, ele só está interessado em ajudar a empresa. Eu vim aqui, entreguei um atestado de 7 dias, foi lá o serviço médico e cortou para 3, entendeu, né? Não está pensando no meu bem-estar, está pensando no lucro da empresa, entendeu, né? Então, infelizmente, muitos dos serviços de gestão de afastados ainda é muito focado nisso, em cortar dias de afastamento, entendeu, né? Quando, na verdade, o melhor benefício de gestão de afastados seria identificar as causas do absenteísmo e entregar ferramentas que ajudam as pessoas a se prevenirem para não pegar essas doenças aí. Se eu estou vendo que a maior causa do absenteísmo na empresa é doença infecto-respiratória e diarreia, entendeu? E isso é sazonal, tem épocas que acontecem, talvez a gente tenha que estimular. Vamos vacinar as pessoas contra a influenza antes da época da influenza pegar de vez, né, para reduzir a circulação do vírus, menos pessoas vão pegar resfriados, porque o vírus vai circular menos. E, ao mesmo tempo, vamos ensinar sobre etiqueta, né, respiratória. Então, se você está com sintomas de resfriado, anda de máscara, né, ou então carrega um álcool em gel, sempre higiene nas suas mãos, né, não fica aí espirrando na sua mão e cumprimentando as pessoas, né? Se você for espirrar, espirra na sua manga da sua roupa aí, não espirra na mão, né? Porque a mão é um lugar. E se espirrou na mão, vai lavar a mão, entendeu, né? Então a gente tem que ensinar coisas básicas, né? A gente acha que todo mundo sabe como é que lava a mão, que essa informação faz parte do popular. Mas se isso fosse verdade, até tem aquele ditado, né? Que se todo mundo soubesse tudo, não precisaria estar escrito na caixa de ovo que contém ovo. Né? Exato. Né? Então tá lá, você pega a caixa de ovo, óbvio que tem ovo lá, mas está escrito na caixa, contém ovo. Né? Porque nem sempre o óbvio é óbvio. Né? Então a gente tem que ensinar até o básico. Né? Então a mesma coisa acontece aqui na gestão de afastados. Em vez de focar em descobrir o que está gerando adoecimento e tratar isso de forma educacional, preventiva, não, fica atacando nos indivíduos, simplesmente pegando os atestadistas aí e tentando reduzir o tempo de afastamento deles. Vai dar ROI, né? Com certeza, que você vai reduzir muito o tempo de afastamento. Mas as pessoas vão odiar. E aí você tem um valor do programa com uma nota baixa, né? Porque as pessoas falam, pô, esse programa aí não é para mim não, é só para me prejudicar. Né? Então o melhor dos cenários é quando eu tenho um programa que dá ROI, mas as pessoas dão valor para o programa. Eles falam, esse programa é bom, esse programa me ajuda. Né? Coordenação do cuidado é um exemplo. Né? Por que a gente está falando tanto de atenção primária e coordenação do cuidado? Porque, de novo, quais são os maiores custos que a empresa tem? O maior custo em saúde é o próprio plano de saúde. Né? Só perde para a folha de pagamento, né? Que é o pagamento do salário das pessoas. Então o plano de saúde normalmente é o maior custo das empresas. Depois vem os outros custos. Presenteísmo, muita gente não calcula o presenteísmo, né? E o presenteísmo é um custo invisível. Por exemplo, na maior parte das empresas que vocês trabalham aí, deve ter muita gente que vai no ambulatório para pegar remédio para dor de cabeça. Né? Quem tem enxaqueca, dor de cabeça, não falta no trabalho, ele vai para o trabalho. Né? Só que ele não consegue produzir nada, porque a dor de cabeça impede ele de produzir. Então ele está indo lá só de corpo, mas ele só está presente, né? Por isso que é presenteísmo. Mas ele não está produzindo nada, porque a dor de cabeça dele impede ele de raciocinar. Então, esse eu estou falando é uma das causas do presenteísmo. Tem diversas causas. A empresa deveria identificar as causas do presenteísmo e tentar ajudar as pessoas a minimizar essas causas. Né? Se você está com dor de cabeça, vale a pena investigar por que você tem dor de cabeça. Às vezes eu tenho dor de cabeça, ou vejo que várias pessoas têm dor de cabeça e são do mesmo setor, e pode ser que lá seja um setor altamente estressante, que talvez a equipe está subdimensionada, está super com a demanda lá em cima, e isso está gerando a dor de cabeça por conta de estresse, né? Ou então, pode ser que as pessoas de fato tenham as enxaquecas, as doenças aí que precisam ser tratadas, né? E aí direcionar eles para um neurologista ou um especialista, porque dor de cabeça não é uma coisa fácil de tratar. Um clínico geral normalmente vai tratar com analgésico, mas se é crônico, aí de fato, esse é um caso que precisaria passar com um cefaliatra, né, um especialista em dor de cabeça para investigar a causa e tratar a causa raiz da dor de cabeça. Né? Isso é o presenteísmo, é um custo que também é invisível. Outro custo que tem nas empresas, absenteísmo, que são os atestados que são entregues. Né? Então não é atacar o atestadista, mas tentar entender quais são as causas dos atestados, e aí entrar com programas
que ajudem as pessoas a resolver seus problemas aí, né? Para não precisar ficar doente e entregar atestado no futuro, né? E aí tem um outro aí que também é invisível, talvez só fique nas empresas, na mão do contador, que é o FAP, né? Que é o tributo que as empresas pagam lá para o INSS todo ano, imposto que, inclusive, é janeiro, agora que as empresas estão pagando esse tributo aí, né? Ele é um tributo que é anunciado pelo governo todo dia 30 de setembro de todo ano. 30 de setembro o governo publica o FAP de todas as empresas, e as empresas não veem isso, ou fica na mão do contador, então ninguém calcula, e às vezes é prejuízo de jogar no lixo, né? Quanto maior o número de pessoas acidentadas ou afastadas por doenças do trabalho, maior o custo desse FAP. E aí, para reduzir o FAP, você tem que diminuir os acidentes e as doenças do trabalho, né? Então, como que eu vou reduzir o custo do plano de saúde, né? De novo, o nome está errado. Deveria ser plano de doença. É seguro saúde, né? Deveria ser seguro doença, né? Exatamente. Então, para eu reduzir o custo do plano de saúde, eu tenho que fazer com que as pessoas fiquem mais saudáveis. Como é que eu faço para as pessoas ficarem mais saudáveis? Rastreando as pessoas do grupo de risco, mapeando quem são as pessoas do grupo de risco e colocando elas nas devidas linhas de cuidado. Linha de cuidado de hipertensão, linha de cuidado de diabetes, linha de cuidado de depressão, e acompanhando com enfermagem, medicina do trabalho, clínico geral. Não precisa ser com especialista, mas se precisar de um especialista, a empresa não precisa ter um especialista dentro da empresa. A equipe de saúde pode mapear especialistas para referenciar. Olha, eu vou precisar de um psiquiatra. Então, vamos ver aí que psiquiatra que pode ser parceiro da gente, discutir caso com a gente. Então, mapear dentro do plano de saúde se tem algum psiquiatra interessado. Se houver, a gente faz uma parceria e fala, olha, todo caso que eu precisar, eu vou direcionar para você. A moeda de troca que eu peço é que você discuta o caso com a gente. Porque caso... digamos que você fale que é depressão. Vai precisar entrar com um remédio que vai mexer com a coordenação motora do indivíduo. E esse trabalhador é operador de empilhadeira. Nossa, né? Trabalha em altura. Ou trabalha em altura, entendeu, né? Então, o psiquiatra, ele pode falar, olha, como eu vou entrar com esse medicamento e os primeiros 3 meses aí, ele pode alterar a coordenação, o ideal é que a empresa coloque ele em atividades que não tenham operação de empilhadeira ou trabalho em altura. Então, ou vai trabalhar no solo, ou então vai, em vez de ficar na empilhadeira, fica no almoxarifado, controlando estoque, né? E aí a medicina do trabalho vai conversar com a liderança. É possível colocar por 3 meses essa pessoa no almoxarifado, em vez de operar a empilhadeira, ele controla o estoque? Se o líder falar, não, dá para fazer, não precisa afastar o trabalhador. Ele vai tomar o remédio, vai fazer o seu tratamento lá, vai ficar um pouco descoordenado na motricidade, mas ele está fazendo um trabalho que não tem risco para ninguém. Ele não vai acidentar ninguém com a empilhadeira, porque ele está mais fazendo controle de estoque, né? Ou for um trabalhador de altura, eu coloquei ele no solo, ele não tem risco de cair, entendeu, né? Então, por 3 meses ele vai ficar, porque está em adaptação do remédio. Depois que o remédio já está adaptado para ele já está adaptado ao remédio, já não tem mais efeito colateral, ele volta para o trabalho em altura, ou ele volta para a empilhadeira. Não afastou, né? Então você reduziu o custo do absenteísmo, mas você teve a parceria e a troca com um especialista, né? Então precisa ter um especialista de referência, né? Para você coordenar melhor a saúde das pessoas, né? Como é que eu vou reduzir o custo do presenteísmo? De novo, mapeando na sua população, por exemplo, quantas pessoas estão indo no ambulatório pegando remédio para analgésico, né? É do mesmo setor? Se é do mesmo setor, puxa, será que esse setor não está com um push muito grande de demanda, ou então está subdimensionado, a equipe está muito pequenininha, eles estão sobrecarregados, então talvez a gente possa fazer alguma melhoria no ambiente de trabalho, colocando mais gente para trabalhar, distribuindo melhor as tarefas, né? E aí isso pode ser que seja a causa da dor de cabeça e reduz essa dor de cabeça. Aí o presenteísmo cai. O absenteísmo é a mesma coisa. Na maior parte das empresas, a causa dos absenteísmos é doenças infecto-respiratórias e diarreia, né? Então isso tudo você trata antes das pessoas, nos períodos sazonais, né? Diarreia normalmente quando é que é? Período de férias, né? Escolares, verão, que as pessoas vão para a praia, né? Verão, né? Então sempre orientar o pessoal, vai viajar, toma água engarrafada, não fica tomando água da torneira, não come em lugar que a higiene é meio estranha, não fica comendo na rua, né? Que senão você pode pegar alguma diarreia, né? Por conta de bactéria, comida contaminada, né?
Isso tudo a gente tem que ensinar a população, né? E o FAP é reduzindo os afastamentos por acidentes do trabalho. Então, o que eu tenho que fazer? Verificar qual é o risco que as pessoas estão expostas e tentar eliminar esse risco, porque aí a pessoa não vai se acidentar e nem vai ter essa doença do trabalho. Então, vou dar um exemplo de pequena e de grande empresa. Pequena empresa, vou dar um exemplo aqui. Quando eu era consultor, e tinha uma empresa, que eu falei para você que já teve uma época que eu já fui empresário, né? Quando eu tinha uma consultoria lá nos anos 2000, tinha um cliente que chegou para a gente e falou assim, olha, eu já passei por 6 empresas de medicina do trabalho. As 6 empresas sempre me falam uma solução que não resolve, né? Eu falei, ok, qual que é o seu problema? O meu problema é que o número de pessoas afastadas do INSS está muito grande e eu tenho um custo muito alto com o plano de saúde, né? O que a sua empresa faz? Aqui a minha empresa faz esse travesseiro de pescoço, que é novidade no mercado. Ele que criou esse travesseiro de pescoço. Para quem não sabe, travesseiro de pescoço é um produto brasileiro, não foi feito lá fora, foi criado no Brasil. E ele chamou esse travesseiro de pescoço de travesseiro da NASA. Eu até falei, por que travesseiro da NASA, né? Porque a NASA não inventou isso aí, foi você que inventou, né? Eu falei, doutor, se eu chamasse de travesseiro brasileiro, travesseiro de pescoço, ninguém comprava, entendeu, né? Por isso que eu dei o nome travesseiro da NASA, entendeu? Porque aí todo mundo fala, travesseiro, eu quero esse travesseiro. Sensacional, Então ele deu esse nome. E estava vendendo muito. Só que o problema é que o negócio estava ficando insustentável, porque as pessoas estavam adoecendo no trabalho e estavam usando muito o plano de saúde e estavam se afastando. E aí eu fui lá na empresa, né? E aí eu vi, quando a gente chegou na empresa, era uma empresa fundo de quintal, ficava em Osasco, né? Era o dono da empresa, mais 8 funcionários, na frente era a casa dele, e no fundo era o quintal onde ele fazia lá, tinha os tanques de poliuretanos, né? Porque o travesseiro da NASA, ele é uma espuma, né? De poliuretano, né? Que é moldável, né? E aí, nessa garagem, nesse quintal, que era fechado, né? Ficava uma névoa de poliuretano no ar. E aí eu falei, o que as empresas que vêm aqui falam para você? Eles falam para mim que eu tenho que dar máscara para os meus trabalhadores, fazer raio-x e espirometria. Eu dou essa máscara, eu faço raio-x e espirometria todo ano, só que as pessoas continuam adoecendo e continuam se afastando do trabalho. E o que acontece? O que eles estão pegando aqui? Como eles estão expostos ao poliuretano no ar, estão inalando isso, eles estão desenvolvendo uma doença chamada asma ocupacional, né? Que é uma asma relacionada ao trabalho, relacionada à poeira que ele está respirando, né? Por mais que você dê a máscara, ela não é 100% efetiva, porque a máscara você vai usar, mas de vez em quando você tira, né? E aí quando você tira lá para ir pro banheiro, para não sei o que, você respira o poliuretano que está no ar, porque o poliuretano está espalhado na empresa inteira. Inclusive o dono da empresa, ele tinha asma ocupacional também, porque a casa é dele, entendeu, né? Ele mesmo tinha doença instalada, né? Sim. Aí o que aconteceu, né? Eu falei pro dono da empresa, não adianta dar máscara para as pessoas e fazer raio-x e espirometria, porque o raio-x e espirometria só está avaliando a perda da função respiratória deles. Ele não é um exame preventivo, né? Não é que você faz a espirometria e o raio-x, você vai ajudar as pessoas a evitarem, porque o problema que está aqui é essa névoa, né? Então, enquanto a gente não resolver o problema da névoa, as pessoas vão continuar tendo asma ocupacional aqui dentro, né? Aí eu falei, né? Quando a gente vai estudar hierarquia de riscos, a primeira coisa que tem que ver é existe como eliminar o risco? Aí eu perguntei para o dono da empresa, tem como tirar essa névoa daqui, esse poliuretano daqui? Ele falou, doutor, o poliuretano é a matéria-prima do travesseiro, não dá para tirar o poliuretano. Sem ele eu não consigo fazer o travesseiro moldável, né? Ok, então eliminar não dá. Mas a segunda etapa é substituição, né? Existe outro poliuretano que não fica no ar? Aí eu falei, doutor, existe, só que ele é mais caro, né? Aí que a gente falou, peraí, mas caro quanto? Vamos ter que fazer uma conta de padaria, né? Porque o raio-x você está fazendo aí já... Exatamente, então vamos sentar aqui e ver quanto você está gastando. Plano de saúde, você paga aí para os seus funcionários, R$1 milhão. Empresa com 9 pessoas, né? Ele mais os outros está pagando R$1 milhão por ano de plano de saúde, porque ano após ano foi tendo reajuste, né? Por causa do sinistro alto, né? E aí ficou um valor de R$1 milhão que ele estava conseguindo arcar, porque o negócio dele estava prosperando, ele vendia muito, só que o problema todo é que cada ano que passava só tinha uma tendência de aumentar o custo do plano, porque a sinistralidade estava aumentando cada vez mais, o sinistro era alto, né? R$1 milhão só de plano. Afastamentos do INSS.
como ele tinha uma doença do trabalho, ele pagava o FAP, né? Só de FAP, ele estava pagando R$200 mil por ano. Nossa. Então, soma lá o plano de saúde com o FAP, já deu R$1.200.000. Além disso, tinha a máscara que ele comprava e o raio-x espirometria que ele fazia todo ano para os funcionários, dava mais uns R$10 mil por ano aí que ele estava gastando. Total da conta, R$1.210.000, né? Que ele estava gastando só com... Isso é uma conta de padaria. Lógico que tem outros custos envolvidos aí, né? Absenteísmo de curto prazo, etc. Né? Quanto custa esse poliuretano que você falou que é mais caro? Ele foi lá, pegou as contas, vai me custar R$20 mil por ano. Poxa, tá aqui a solução, é trocar esse poliuretano, entendeu, né? Você tá gastando R$1.210.000 por ano com plano de saúde, afastamento, o tributo que você paga pro INSS, e esse produto que você falou que é mais caro, na verdade é muito mais barato, né? É R$20 mil por ano, troca agora isso aí, né? Ele foi lá, ninguém nunca me falou isso, doutor, né? Se tivessem me falado isso antes, eu já tinha feito, entendeu, com certeza, né? Ele foi lá e trocou. A gente voltou lá 6 meses depois, né? Aí era uma outra empresa, não tinha mais a névoa no ar, né? O pessoal da segurança fez a mensuração, não tinha mais a névoa, os dispersos, né, o poliuretano no ar, então não precisava mais da máscara para as pessoas. Né? Por não ter mais a névoa, também não precisava mais fazer raio-x e espirometria no ar, nos trabalhadores, porque não tinha mais exposição. Aquelas pessoas que estavam afastadas do INSS, elas voltavam e ficavam, porque não tinha mais o agente que estava gerando a asma ocupacional nele. Então a rotatividade diminuiu, zerou praticamente, né? Porque as pessoas voltavam e ficavam. No passado as pessoas voltavam, respiravam, ficava com asma de novo, afastava. Isso estava gerando o custo de rotatividade e do FAP. O FAP dele caiu, porque ele zerou o afastamento do INSS. Então ele conseguiu, nos 2 anos depois, ter o desconto de 50% no tributo. Em vez de ele pagar o FAP com o dobro do valor, agora ele estava pagando metade do valor, porque ele zerou os afastamentos. E o plano de saúde, ele conseguiu negociar com o operador, porque agora não tinha mais internação dos trabalhadores, não tinha que ficar fazendo exames para investigar a asma dele, passar com um especialista, né? Então agora, como ninguém mais tinha asma ocupacional, esse custo não existia mais. Então a operadora conseguiu negociar o valor, ele conseguiu reduzir o valor do plano de saúde, não era mais R$1 milhão, conseguiu lá baixar para os R$100 mil por ano, aí, que é o que era esperado mesmo do plano de saúde para ele, né? E ele falou, olha, se não fossem vocês para falar isso pra gente, talvez a gente teria quebrado. Com certeza. E o mundo não teria conhecido o travesseiro de pescoço, né? O que aconteceu? Hoje, essa empresa, ela saiu de Osasco, ele tinha 8 funcionários, mas ele era 9 no total. Agora eles estão em Barueri, tem mais de 800 funcionários, e eles exportam esse produto para fora. Então, se você for num free shop em aeroporto, você vai encontrar lá o travesseiro de pescoço, que é dele, e se você olhar a etiqueta, tá escrito lá, Made in Brasil, porque o produto é brasileiro, né? Se você for na rodoviária, você vai encontrar o produto dele também lá, entendeu? E se não fosse ele, talvez não existiam outras marcas internacionais como FOM ou Tempur, né? Porque o Tempur é aquele colchão que também é confortável, se molda o corpo, né? Caríssimo esse Tempur aí, né? Mas é a mesma tecnologia do travesseiro de pescoço. E o FOM, né? Que é aqueles bonequinhos, tem até travesseiro de pescoço também da FOM, que é moldável, também é poliuretano. Se não fosse essa empresa brasileira, talvez a FOM não existisse, né? E você não conheceria isso. Então é um exemplo de como você, como gestor de saúde, nem era de saúde corporativa, era só de saúde ocupacional na época, né? Mas só uma mudança mudou a realidade da empresa e dos trabalhadores. Retorno de investimento, né? Porque ele investiu R$20 mil no poliuretano novo e deixou de gastar com plano de saúde, deixou de gastar com FAP, deixou de gastar com exames na medicina do trabalho também. Teoricamente, eu como empresário até ia ganhar menos, né? Porque se eu falasse que tem que fazer raio-x, experimentar, eu ia ganhar mais, né? Mas o meu interesse era ajudar o cliente, né? Então eu falei, olha, é melhor você fazer isso, porque eu vou perder, porque eu não vou precisar mais pedir raio-x, espirometria, mas você vai ganhar em produtividade e o seu lucro vai aumentar com certeza, né? E foi o que aconteceu. E aí fidelizei o cliente, né? Então, parece que eu perdi, mas não perdi, né? Porque ele aumentou o número de funcionários, por consequência, o valor do contrato também aumentou, né? Então, sem precisar ficar pedindo o exame complementar, né? Agora vamos voltar aqui a uma empresa grande. Quando eu entrei aqui, nós tínhamos aí 92 afastados no INSS, né? Uma população de 3.500 trabalhadores, então era mais que 4% de afastados aqui, né, que a gente tinha.
naquela época lá, né, 11 anos atrás. E quando eu ia ver o FAP, também nosso FAP estava alto, nós estávamos pagando um tributo de FAP de 1,6. Quando é acima de 1, você está pagando malus, né? Quando é abaixo de 1, você está tendo desconto. Então a gente estava tendo um custo muito alto com o tributo do INSS, porque a gente estava tendo doenças do trabalho aqui dentro, né? E o plano de saúde, por consequência, também estava com uma sinistralidade de 120% aqui. Nossa. As pessoas gastando muito, usando muito o plano de saúde. E aí quando a gente vai ver um exemplo, que eu vou dar um pedaço da solução, porque na verdade a solução é muito mais complexa, mas uma das questões é, fui lá para a fábrica de Louveira, né, que é aqui no interior de São Paulo. Aí o processo para fazer a fralda, por exemplo, naquela época era dobradura manual. Então o operacional eu ficava lá dobrando as fraldas todo dia, parecia tempos modernos, né, o filme do Chaplin lá. Sim. E as pessoas ficavam com tendinite, né, por conta disso, movimento repetitivo, né. E uma das soluções que a gente tinha é o seguinte, para tirar esse movimento repetitivo, a gente tem que automatizar o processo, né? Então, colocar robôs, né? E aí veio o sindicato e falou, vocês vão demitir todo mundo, né? Vocês estão aí com essa ideia de automatizar a fábrica, vai ter demissão, né? Então o que a gente falou é o seguinte, olha, a fábrica de Louveira hoje tem 400 funcionários. Então, a gente teve que fazer um acordo com o sindicato, né? Para falar, olha, ninguém vai ser desligado, né? A gente vai automatizar a fábrica, né? E aquelas pessoas que estavam doentes e se afastaram para o INSS, elas vão voltar e vão aprender a trabalhar em cima dos robôs, né? Então, foi isso que aconteceu. A gente automatizou a fábrica, gastamos muito dinheiro com essa automação, mas o processo ficou mais seguro, porque as pessoas não tinham mais a dobradura manual. Quem fazia isso eram as máquinas, né? Por outro lado, o que aconteceu? As pessoas que estavam afastadas por tendinite, quando elas voltavam, elas não tinham mais o movimento repetitivo e foram capacitadas para operar robô. Então antes, o salário que eles tinham, que era de um trabalhador braçal, passou a ser um salário de operador de máquina. Então o salário deles aumentou, né? E eles não se afastavam porque não tinha mais o movimento repetitivo. A produtividade. No passado, dobradura de fralda, essas coisas, né? Dava quanto? Uns 300 fraldas por hora, né, que estava tendo. Hoje em dia, a produtividade é muito maior, quase 1000 vezes mais, porque a máquina faz tudo muito rápido que você nem enxerga, entendeu, né? Sim. Então a produtividade das fraldas aumentou demais. Então a empresa ganhou com redução dos afastados, aumento da produtividade, porque a máquina não vai para o banheiro, a máquina, né? Mas os operadores precisam existir, porque eles precisam fazer a manutenção desses robôs. Entendeu? Então o que ele está vendo? Se o robô está precisando de algum ajuste, se está causando muito erro, que aí tem que parar a máquina para arrumar, entendeu, né? Então trabalhando no back-office, né? O salário do operador é maior do que o operador braçal, e como o espaço que os robôs tomam é menor, porque antigamente você tinha bolsões de trabalhadores braçais fazendo lá o trabalho de dobradura. O robô é uma linha, né? Você começa lá com a matéria-prima, vai virando fralda, depois vira a caixa, vai direto pro caminhão e vai embora. Parece um joguinho de videogame, né? E isso aí ocupa menos espaço, então por conta disso a fábrica começou a receber novos produtos. Então, em vez de fazer só fralda, em vez de ter uma linha só de fralda, agora tinha 3 linhas de fralda, começou a fazer absorvente, que é o mesmo processo, né? Só que é diferente o produto, mas a maneira de fazer é igual, né? Começou a fazer sabão, amaciante, medicamentos. Então a fábrica começou a receber novos produtos. Então, naquela época, 11 anos atrás, a gente tinha 400 funcionários, né? Hoje, essa fábrica tem 1.100 trabalhadores. Então, a gente dobrou o número de trabalhadores, otimizamos os processos, né? O risco de acidente caiu para zero, porque não tinha mais movimento repetitivo, então não tinha mais doença. Essa fábrica conseguiu atingir o FAP de meio, né? Que é o desconto de 50% no tributo. A produtividade aumentou, né? Porque agora as fraldas, em vez de fazer só 300 por hora, faz muito mais fralda. Então, a logística agora é levar para os mercados essas fraldas, né? Porque a gente podia vender mais, porque agora está fazendo mais caixas, né, do que no passado, né? E isso aumentou até a lucratividade da própria fábrica, né, por conta disso. E isso foi um trabalho de saúde corporativa, porque a gente está vendo o custo da saúde ocupacional com os afastados, mas também tinha o plano de saúde, porque o plano de saúde, pessoas com tendinite,
elas usam mais ortopedia, eventualmente tem que fazer procedimento cirúrgico, internação, e a fábrica de Louveira conseguiu reduzir isso com essa mudança de ergonomia. Então agora não precisava mais fazer fisioterapia, cirurgias, internações, então a gente reduziu o custo do plano de saúde nessa unidade também. Cada unidade a gente foi entendendo as necessidades e implantando os programas corretos para reduzir o risco ocupacional, mas também o risco de estilo de vida, né? E aí, com base nisso, o que aconteceu no passar dos anos? A gente conseguiu, de uma sinistralidade que era para mais de 100%, né, 120%, a gente conseguiu reduzir para uma média de 67% de todas as unidades, né? Bem abaixo do break-even, que é o limite técnico que a gente tinha acordado com a operadora. Chegou o ponto que a gente falou, agora a gente está dando muito lucro para a operadora, nós temos que migrar do pagamento para o pós. Né? Porque o pós é o mais justo, né? Eu pago o que eu gasto, né? Só que o pós-pagamento, o risco agora passa para a gente. Mesa, né? Então, por conta do risco estar com a gente tem que fazer uma gestão muito melhor da saúde das pessoas. E é por conta disso que a gente implantou a atenção primária interna aqui, né? Capacitando nossa equipe para fazer essa coordenação do cuidado. O número de afastados, que eu falei para vocês, chegou a 92 pessoas lá no passado. Hoje, nós temos, em média, 10 afastados por ano. Eu falo esse número aí, tem gente que fala, nossa, eu tenho 10 afastados por dia. Né? Eu tenho por ano 10 afastados. Então, já temos várias unidades da PIG pagando tributo de 50% de desconto. Né? Isso gera aí, só de FAP, uma economia média de 15 milhões por unidade por ano. Né? Plano de saúde, isso aí é quase imensurável o valor, porque agora a economia, como o custo está com a gente e a gente deixou de pagar os milhões de reais que a gente paga para a operadora, agora a gente só paga o que usa, né? Mais a taxa administrativa. Então a gente tem aí, chutando por alto aí, deve ter por volta de uns 100 milhões de acumulado de economia só de plano de saúde aí, né? Porque a gente já está um bom tempo no pós-pagamento, né? E isso é o tal do ROI que vocês estão falando aí, né? Que a gente investiu, mas, por exemplo, a própria automação se pagou em 3 anos, com o aumento da produtividade das máquinas. Então o custo das máquinas, 3 anos depois já estava pago, né? E depois disso era só lucro, né? Isso já faz aí 9 anos atrás que isso aconteceu, né? Então já se pagou muitas vezes a máquina que a gente investiu e agora é só lucratividade para a companhia aí. E mais um ambiente de segurança para o trabalhador, porque ele não tem mais o risco de desenvolver a tendinite também. Então isso gera mais satisfação para o trabalhador, porque ele sabe que está num ambiente que é seguro, que é saudável, maior produtividade para a companhia, maior lucro para a companhia também. Fora as questões de ambientes saudáveis, são ambientes que têm fatores psicossociais, né, que é a tal da NR1 que está falando agora, né, mais propensos para proteção. Então os trabalhadores agora são mais reconhecidos pelo que fazem, eles têm um ambiente que o líder está próximo, que está dando suporte, que ele tem mais controle do que está fazendo, né? Antigamente o trabalho era mais operacional, hoje em dia é ele que controla as máquinas. Olha, está vendendo mais caixa, precisa aumentar a produção da máquina, então ele vai lá e acelera a produção da máquina. Não, agora deu uma calmaria, pode diminuir a produção, então ele vai lá, ele que controla, né? Isso daí. No passado não, ele tinha lá um trabalho que era mais operacional, braçal, né? Então a autonomia do trabalhador agora é muito maior. E um ambiente de segurança psicológica também, que ele pode falar o que ele sente, porque ele sabe que vai ser respeitado, que não vai ser julgado por isso. Então, se ele tem alguma necessidade de saúde, ele sabe que pode falar com o gestor, que pode vir para o departamento médico, que a gente vai avaliar isso e vamos achar soluções para ajudar, não para penalizar a pessoa, entendeu? E isso faz com que ele se sinta mais à vontade de se abrir. E tudo que ele fala aqui nesse ambiente que vocês estão aqui é um ambiente sigiloso. Então, morre aqui dentro. Se for um dado confidencial, a gente não vai espalhar para a empresa inteira, não vamos falar para o RH, para o jurídico. Isso fica só no departamento de saúde e a gente vai trabalhar para eliminar ou mitigar esse problema que a pessoa está tendo. Né? Conforme a pessoa vai sentindo, né, nesses 11 anos que a gente criou esses programas aqui dentro, sentindo que os programas são para ajudar ele vai vendo mais valor aqui. Né? Então não é somente o ROI, o retorno do investimento. Mas agora ele considera que o serviço de saúde é essencial para ele. Né? Qualquer necessidade que ele tem, ele não vai no pronto-socorro, ele vem aqui falar com os nossos profissionais. Entendeu? Porque às vezes ele pode ter resolvido o problema aqui dentro, sem precisar ir lá no pronto-socorro, tomar estresse de ficar esperando para ser atendido. Né? Aqui ele é rapidamente atendido. E não só ele, a liderança também.
Então, o presidente, sempre que ele precisa de alguma coisa, ele não vai no PS, ele vem aqui primeiro, passar com a gente, às vezes ele manda mensagem, ele pergunta, às vezes de uma viagem que ele vai fazer, olha, eu vou viajar para tal lugar, que cuidados eu preciso ter, preciso tomar alguma vacina, então ele vem aqui, consulta a gente antes da viagem, a gente orienta, e ele vai com mais segurança para essas viagens que ele tem, entendeu? Então, isso é a saúde corporativa que a gente tem incentivado que as novas gerações de profissionais que estão entrando, né, evoluam para isso, né? Então, não acho que a gente está perfeito, lógico que aqui também a gente tem coisas a melhorar, né? E eu acho que, assim como aqui a gente tem coisas para melhorar, a gente pode ajudar outras organizações, outras empresas aí a ter equipes melhores também, com mais assim, foco na atenção primária, na saúde corporativa como um todo, né? Muito bom. Dr. Fernando, poxa, obrigado. Dr. Fernando tem a habilidade rara, que é transformar temas complexos em conversa simples, né? Ele falou de coisas que são hiper complexas, se você entendeu coisas difíceis, porque não é fácil falar sobre essas questões que vão trazer efetivamente ROI para a empresa, que vão trazer retorno, demonstrar isso de maneira clara para a alta gestão. Então, você que estava aí conversando, como que eu demonstro resultado efetivo, para não parecer que a gente está aqui abraçando árvore, ele acabou de dar um monte de exemplos. Pega esse vídeo, volta, rever, e olha como as soluções estão às vezes na nossa frente e é possível fazer simples e ter grandes resultados. Doutor, obrigado pelo papo agradeço. E pela generosidade. Imagina. De compartilhar. Qualquer coisa precisar, tô por aqui também. Obrigado. Isso aí, obrigado. Tchau. Obrigado, doutor. Muito bom o papo.